Do pote 1, por exemplo, eu acho que se houvesse um duelo hoje no mata-mata entre Bahia e Botafogo, Bahia e São Paulo, eu não consigo achar favorito. É aí que eu quero chegar. Hoje. Hoje, exatamente. Hoje. Então, o São Paulo tem mais jogadores que decidem que o Bahia é o time mais coletivo que o São Paulo, o Botafogo ainda tem que se achar. Tô pegando duas equipes do pote 1. Tá olhando aqui os potes? Sim. Aliás, é que o sorteio é um assunto para nós da segunda-feira. A gente vai falar um pouquinho dele hoje, mas é o assunto principal de segunda, óbvio, vai ser colado no Porque os potes aqui tem várias pegadinhas. Quando você joga num pote 4 de Libertadores, você joga o jogo 2, o jogo 1, o jogo 3 e o jogo 4 em casa. Você pega os 5 e os 6 fora de casa, onde é muito pesado. O pote 4, ele é feito para não passar. E não é que ele é feito para não passar, desculpa, senão vai me parecer, vai soar diferente. É o pote, em tese, e por, logicamente, demérito de quem o ocupa, ele não tem um privilégio de jogar os jogos 5 e 6 em casa, que poderia fazer muita diferença. No meio de tudo isso, se você olhar a tabelinha do Campeonato Brasileiro, tá lá Flamengo, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, todo mundo. Então, assim, é dificílimo, mas hoje eu acho que é dia de se comemorar. A ida para a fase de grupo, e aí nós vamos aí, Raul, Cadu, que vão lá para o Paraguai, né, na segunda-feira, que eles sejam pé quentes também para dar uma força para a gente, para ter um grupo que dê uma chance de ser mais acessível, para que a gente possa brigar em pé de igualdade com algumas equipes. Lo que sí que, a ver, después de finalizar el partido, y analizando lo que fue el partido, es lógico que el ganador haya sido Bahía. Les comento que quedó afuera Boston River de esta edición de la Copa Libertadores, perdió 1-0 con Bahía en Brasil. Bueno, de todas maneras... Muy digno, la verdad, muy digno. Sí. Aparte, hasta avanzado bastante del partido. Meritorio lo de Boston River en este caso, fue con Bahía. Uno de los jugadores, Everton Ribeiro, jugador famoso por su pasaje por Flamengo, campeón de la Libertadores, un jugador fantástico. Bueno, Luciano Rodríguez, entre otros de las figuras importantes. Se resistió Boston River con un gran técnico como es Jackson Viera, que ha hecho una campaña muy buena. Así que bueno, con la frente en alto se viene el equipo para participar en este caso de la Copa Sudamericana. Vamos, filha, anda. Não podemos perder a hora, hein? Vamos. Sim, paizinho. Seu Madruga, me espere. Lembre-se que eu também vou a Acapulco. Por favor, apressem-se, senão perdemos o trem. Calma, professor. Mãe. Ai. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, amores. Meus amigos, de antemão, eu já preciso pedir desculpa para vocês aqui por estar subindo esse vídeo apenas agora. Mas também preciso ser sincero com vocês e falar a verdade. Ontem, quando terminou a partida, eu fui 100% torcedor. Né, fui curtir todas as redes sociais, tudo que a mídia estava divulgando de informação sobre o nosso Esquadrão de Aço. Afinal de contas, antes de qualquer coisa, eu sou torcedor do Bahia. E eu fui consumir tudo, porque, porra, depois de 36 anos, né, eu tenho 37, e tá vivendo tudo isso, né, que eu vivi quando eu era muito pequeno, então não lembrava de muitas coisas. É muito emocionante de fato, e agora venho aqui de alma lavada para poder prestar continência a vocês e trazer um pouco de conteúdo para a gente poder reagir, para a gente poder debater tudo sobre o que foi essa classificação do nosso Esquadrão de Aço para a fase de grupos da Libertadores, depois de 36 anos. Pois é, meus amigos, e ainda bem que a gente está aqui vivo para poder presenciar esse tipo de situação. Tenho familiares e amigos muito próximos que infelizmente já não estão entre nós aqui para poder celebrar junto com a gente. Então esse vídeo de hoje aqui vai em homenagem a essas pessoas e a vocês também aí que puderam ser testemunha ocular da volta do pioneiro a Libertadores. E para começar o vídeo de hoje, já começo aqui deixando uma pergunta para vocês. Fiquei muito curioso depois do jogo de ontem, porque foi de fato uma reflexão minha também. Vocês, torcedores, ficaram mais felizes com a classificação do Bahia
no final do ano passado para a Libertadores, ou a classificação do Bahia para a fase de grupos da Libertadores, né? Porque, venhamos e convenhamos, ainda tava aquela pulguinha atrás da orelha, né? Tinha muito torcedor rival aí que entra na mente de muito torcedor, dizendo que o Bahia não estava na Libertadores, estava na pré-Libertadores. E de fato agora você entrando na fase de grupos já não tem mais o que discutir, tanto que desde ontem eu não encontro mais nenhum torcedor do Vitória de Canabrava aí pelos grupos esbravejando, nem suscitando a possibilidade do Bahia perder aí essa partida contra o Boston River, né? Então, a gente precisa também fazer um retrospecto de tudo aquilo que aconteceu com o Bahia até esse exato momento, né? Lembrando que o Bahia consegue se classificar para a Libertadores, efetivamente, porque a segunda fase é Libertadores, com 2 anos de SAF. Então, meus amigos, se a gente estava com o pé atrás com relação ao Grupo City aqui no Bahia, a gente não pode mais estar, porque eles de fato fizeram história. Tanto o Grupo City, como o Guilherme Bellintani, que foi o presidente que capitaneou todo esse processo, todo esse projeto para o Grupo City estar aqui hoje no Bahia, quanto esses jogadores que estão honrando muito, ó, o nosso manto tricolor, vestindo a camisa aí, fazendo bonito dentro de campo. Claro que às vezes não vai ser aquele desempenho que a gente espera, mas pelo menos o resultado tá vindo, né? E também o treinador Rogério Ceni, né? Ceni que no ano passado, quando a gente estava na iminência para se classificar para a Libertadores, surgia ainda aquela incerteza por conta principalmente do segundo turno, do desempenho do segundo turno do Bahia, que foi muito abaixo, diga-se de passagem. E a gente queria que aquele ano acabasse logo. Eu acho que eu nunca torci tanto para um ano terminar, né? 2023 também, né? Que a gente consegue se classificar ali, permanecer na Série A depois daquele jogo, aplicando a goleada por 4-1 contra o Atlético Mineiro e torcendo, tendo que torcer para o Fortaleza vencer o Santos, e foi o que aconteceu. Foi justamente por isso que a gente ficou na Série A. E aí no ano seguinte a gente consegue ficar ali no top 3, top 4, e depois no segundo semestre foi só caindo. E aí, graças a várias outras coincidências, né, a gente consegue ficar na 8ª colocação e se classificar para a segunda fase da Libertadores. Então, assim, parece que para o Bahia sempre tem que ser com dificuldade, tem que ser sempre no último minuto, no apagar das luzes. E ontem também não foi diferente, né? O Bahia começa o jogo pressionando, com muita posse de bola, criando poucas oportunidades claras e evidentes de gols, mas sempre ali incomodando o adversário, que para mim foi um adversário muito leal. Temos que ressaltar isso aqui também. O Boston River é um time que não fez catimba. Em momento algum você via goleiro se jogando no chão, porque querendo ou não, um empate para eles era uma vantagem. Era aí disputar essa partida jogando fora de casa e tentar tudo nos pênaltis. Eles poderiam ter feito isso e não fizeram. Então a gente tem também que ressaltar muito o nosso adversário. Foi um adversário muito leal, né? E o fato deles não terem feito isso possibilitou o nosso Esquadrão de Aço fazer um jogo limpo também, né? Foi um duelo muito limpo entre as duas equipes e a gente conseguiu ali de cabeça, quem diria, né? Porque para mim é uma retórica negativa essa do Bahia. Toda vez que tem bola parada, o Bahia tenta tocar essa bola para o lado e não alçar diretamente essa bola para a área, né? E ontem a gente percebeu isso acontecer por mais de 90% das chances e das oportunidades que a cena se repetiu. Então é uma situação que a gente tem que rever Rogério Ceni e seus comandados, porque o Bahia tem jogadores com capacidade sim de fazer essa diferença também pela bola aérea, e foi como o Bahia chegou ao primeiro e único gol dessa partida, com o Jean Lucas, né? Um jogador aí bastante contestado, que ontem foi um guerreiro dentro de campo, correu, deu sangue o tempo todo, né? E aí conseguiu se consagrar para ver se agora, daqui para frente, ele engata a boa fase que ele demonstrou no início do ano passado, né? Pois é, meus amigos, e aí para a gente começar a ver algumas repercussões aqui, internet afora, sobre tudo que está acontecendo com relação a essa classificação do nosso Esquadrão de Aço para a fase de grupos. Peço a vocês encarecidamente que deixem aí o seu dedo no like, galera. Ajuda muito a impulsionar o nosso canal e a marca do nosso Esquadrão de Aço para mais torcedores. Beleza, rapaziada? Vou soltar na tela aqui agora um post do nosso maestro, né, Everton Ribeiro, que, diga-se de passagem também,
tem feito excelentes partidas pelo nosso Esquadrão de Aço, né? Ele é aquele jogador invisível. Às vezes você não percebe ele dando passes com verticalidade, deixando o jogador na cara do gol, mas ele participa muito na orquestralidade do funcionamento desse meio de campo, né? Tem alguns vídeos na internet mostrando taticamente o posicionamento e a função do Everton, que não necessariamente é só o passe mais aprofundado para deixar o jogador na cara do gol. E isso, inclusive, é uma característica de todos os jogadores do Bahia, né? Os jogadores do Bahia hoje, eles não fazem única e exclusivamente as funções que são pré-determinadas pelo seu posicionamento em campo. Por exemplo, os nossos zagueiros não são apenas defensores, não são apenas aqueles jogadores que são responsáveis por fazer o desarme. Hoje no Bahia são os jogadores de defesa que iniciam as jogadas, né? Desde o goleiro, né, o Marcos Felipe, que ontem, não, apesar de não ter sido muito acionado, mas toda vez que ele tocou na bola, ele conseguiu conduzir bem, principalmente com os pés, que isso é uma característica muito difícil de encontrar nos goleiros, né? Como os nossos zagueiros também, né? O Santi Mingo e o Canu. Então, eu falo aqui agora generalizando todos os outros jogadores, tanto os de defesa como os de ataque. Os de ataque também não servem só para fazer gols, eles também têm uma função no sistema defensivo muito importante. São eles que começam a quebrar as jogadas iniciadas pelos adversários lá das suas defesas, para essa bola chegar quebrada aqui na zaga e ocasionar justamente isso, né, com que a nossa defesa, o nosso goleiro não seja acionado, né? Mas eu vou jogar na tela aqui, como eu havia dito no início, uma fala aqui do Everton Ribeiro, que chegando nas redes sociais ontem falando o seguinte, ó, essa é para dar uma alfinetada ao nosso rival, né? Alguém pode me confirmar se fase de grupos da Libertadores é Libertadores? Pois é, meus amigos, e aí repostou aqui um post da Comebol Libertadores com essa pergunta, né? Então, o que a gente tinha falado no início do vídeo aqui, muita gente se questionando, e aí o Bahia tá na pré, não tá, e a Libertadores ou não é, agora ficou incontestável, né? E a gente vai mostrar aqui também dados que o Datafoot traz sobre o nosso Esquadrão de Aço nessa competição que é a Libertadores, que é o seguinte: Bahia nunca perdeu uma partida em casa na Libertadores. Números aqui, ó, são 7 vitórias e 1 empate em 8 partidas na competição. Nosso Esquadrão de Aço está invicto na Libertadores, jogando dentro dos nossos domínios, meus amigos. E a Comebol Libertadores ontem parece que parou as suas redes sociais para falar, obviamente, do nosso Esquadrão de Aço. Tem mais um post deles aqui, ó, falando sobre isso justamente, né? Invicto como mandante na história da Comebol, e posta imagem aqui da nossa torcida dentro da Fonte Nova, que a gente sabe que é muito difícil, né? Muito difícil bater o Bahia dentro de casa, principalmente com a nossa torcida apoiando a todo momento, e na Libertadores tem vindo com um maior número, inclusive, né? Outro ponto interessante para a gente tratar no vídeo de hoje é com relação à comparação entre Bahia e os outros clubes do Nordeste, né? A gente vai ver na tela aqui agora esses números que corroboram com o que eu falei inicialmente, ó. Nordeste na Libertadores, o Bahia tem 18 jogos, então ele é o time que mais atuou dentro dessa competição. É o time, ó, que chegou mais longe, como a gente pode observar aqui. O Bahia já chegou nas quartas de finais dessa competição e é o time que mais venceu nessa competição. Tô sentindo falta de um time aqui nessa estatística, viu? Quem será que tá faltando aí, hein, galera? Quem será? Pois é, meus amigos, e o SofaScore também ontem postou bastante coisa com relação ao nosso Esquadrão de Aço. Quando vocês tiverem tempo, dá uma chegada lá para conferir, ó. Estão definidos os 4 classificados para a fase de grupos da Comebol Libertadores. Então, o Aliança Lima, que foi quem eliminou aí o Boca Juniors, né? Bahia, Cerro Porteño e o Barcelona de Guayaquil, que acabou eliminando aí a equipe do Corinthians. Aí a gente vai ver aqui esses 4 times aqui, né, que estão classificados para a fase de grupos da Libertadores, e esse é o pote definitivo dessas equipes, né? E a gente vai perceber que o Bahia está aqui no pote 4, lembrando que essas equipes não enfrentam os times que estão no mesmo pote. Logo, o Bahia vai enfrentar os times que estão no pote 1,
pote 2 e no pote 3. Certo, galera? Então, a gente pode cair no grupo aí de River Plate, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, né? Próprio Fortaleza que tá aqui, tem um Internacional no pote 2, e a gente vai ver um post aqui de Yuri Santana que elucida um pouco mais essa situação. Diz o Yuri aqui o seguinte: assim será na fase de grupos, então o Bahia vai enfrentar, né, se tem algum ponto positivo com relação a isso que eu acabei de mostrar ali, é que o primeiro jogo do Bahia será em casa. Né? Essas datas aqui podem ser alteradas, mas até o momento é uma data base que a gente tem aí, né? Que é do dia 2 de abril, né? Depois do dia da mentira, 2 de abril, né? O Bahia enfrenta aí algum time do pote 2. Então o Bahia pode estrear na Libertadores contra algum desses times aqui, ó. Tem o Internacional do Brasil, Colo-Colo. Tem o Bolívar, né? Que é um time aí que tem uma parceria, inclusive, com o Grupo City. Então a gente vai ver também aí como é que vai ficar daqui para frente essa situação entre equipes que têm acordos aí com a mesma empresa, com o mesmo conglomerado. Beleza, rapaziada? Eu queria que vocês deixassem aqui, só para reforçar, aquele comentário sobre a pergunta que eu fiz para vocês no início do vídeo. Vocês comemoraram mais no final do ano passado, quando a gente de fato se classificou para a Libertadores, ou quando o Bahia se classificou agora para a fase de grupos? Beleza, rapaziada? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, sobretudo ficado bastante bem informados. Gostaram, já sabe, aquele meu velho pedido de sempre, ó. Senta o dedão maroto no like, se inscreve no nosso canal para a gente difundir o nome e a marca do Bahia para mais torcedores. Tamo junto, misturados, a gente se vê numa próxima. Valeu, bora Bahia, na liberta, papá.